Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui fazendo parte dessa mesa. Tenho acompanhado a luta da deputada Rita Matias, Maria Helena, tenho acompanhado várias pessoas aqui. Quando cheguei a Portugal há um ano atrás, tive a oportunidade de conhecer o deputado Pedro Frazão, me convidou, estive lá na Assembleia da República, tivemos uma reunião e foi incrível conhecer um pouco da luta de vocês e desde então acompanho, né? Meu nome é Pedro Pôncio. Eu sou ex-integrante do Movimento Sem Terra, não sei se todos conhecem o Movimento Sem Terra no Brasil. Para aqueles que não sabem o que é, o Movimento Sem Terra é um movimento social que foi criado em 1984 no Brasil e que está completando esse ano 40 anos de existência. A sua grande bandeira, digamos assim, é a questão da reforma agrária, porém... sim, é a questão da reforma agrária, porém a metodologia, né, a ideologia marxista faz com que esse movimento social se utilize da massa de milhões de pessoas no Brasil para invadir propriedade privada. Enfim, com a desculpa de uma brecha que há na nossa Constituição do Brasil, de que a terra precisa cumprir uma função social. E essa maldita função social que ninguém sabe o que é, eles se aproveitam dessa brecha na Constituição, invadem propriedade no Brasil há 40 anos e deixam um rastro de destruição, matando animais, destruindo plantações e um sistema generalizado de corrupção também, com extorsão de fazendeiro, corrupção, enfim, uma coisa sem precedente na história da nossa nação. E só que tem uma grande questão. O MST, ele é, pela maioria dos brasileiros, considerado um movimento terrorista, de fato, né, que tem alianças com as Farc da Colômbia, tem alianças com Venezuela, tem alianças com a própria Revolução Cubana. O MST ele surge em 1984, porém, ele não nasce exatamente em 1984. Em 1964, para aqueles que conhecem um pouco a história do Brasil, houve um período de intervenção militar. Por que é que houve a intervenção militar no Brasil? Porque havia a influência, né, isso é feito em documentos, não é teoria da conspiração. Documentos, quando a Tchecoslováquia passou por um processo de descomunização, houve então a abertura dos documentos, tem isso num livro chamado 1964, O Elo Perdido, e nesses documentos constataram que a União Soviética colocou milhares de espiões no Brasil para planejar uma guerra civil e implantar uma ditadura, a ditadura do proletariado. O que aconteceu? Eles usaram um braço armado de um movimento rural que se chamava Ligas Camponesas no Brasil, e as Ligas Camponesas tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, gerando uma guerra civil. Nesses documentos mostram toda uma organização de uma luta armada, de financiamento de imprensa. Então, houve um processo sistemático da esquerda tentar tomar o poder no Brasil em 1964, e isso houve, então, a intervenção militar, que se tornou uma ditadura, que se estendeu por 20 anos. Só que, nesse período, os militares entregaram para a esquerda, os militares no Brasil, o professor Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, eles são positivistas, ou seja, eles acreditam que o governo deve ser técnico, mas que eles ignoram as ideologias, ignoram a parte política. Então os militares entregaram no Brasil para a esquerda a universidade e a mídia, tudo que eles queriam. E durante 20 anos eles se organizaram. Em 1984, um ano após o fim do período militar no Brasil, o que aconteceu? Surge o Movimento Sem Terra. Só que o MST, que herdou essa identidade revolucionária das ligas camponesas, que inclusive foi comprovado que tiveram treinamento de guerrilha em Cuba para suas funções e ações no Brasil, o que aconteceu? Nesse processo que está acontecendo aqui, a Guerra Fria, surge uma falsa teologia cristã, que todos conhecem, chamada Teologia da Libertação. Em 1938, comunistas, agentes da KGB entraram na Igreja Católica, se formaram nos seminários, se tornaram padres e influenciaram o Concílio Vaticano II, em 1975, criaram uma falsa teologia chamada Teologia da Libertação, que nada mais é uma teologia que tira Deus do centro, tira o sacrifício de Cristo do centro e coloca no seu lugar o quê? Apenas um Jesus como um revolucionário, promovendo justiça social, algo que Jesus Cristo nunca foi. Então, olha só,
esse tipo de justiça social é importante dizer, não uma falsa justiça social, onde eles dividem a sociedade entre opressores e oprimidos. Eu, aos 12 anos de idade, entrei no Movimento Sem Terra, por quê? Porque o Movimento Sem Terra, ele se aproveita da pobreza das pessoas, como o marxismo em geral. Eles olham para o pobre e olham e pensam, como é que eu posso explorar a miséria e a pobreza de uma pessoa? Eu venho de uma família muito pobre, que dependia, éramos mesmo miseráveis, dependíamos de ações sociais, inclusive da igreja cristã no Brasil, né? E eles disseram para nós, olha, nós prometemos um pedaço de terra para você, porque o governo é obrigado a te dar um pedaço de terra. E minha família, analfabeta, despolitizada, aceitou essa ideia para ficar ali alguns meses morando em um barraco de lona, só que aquilo que era para ser um sonho se tornou um pesadelo. Foram vários e vários anos da nossa vida morando em um barraco de lona, vivendo de forma realmente arcaica, né? Vivendo como nômade, de fazenda em fazenda, em barraco de lona, e nesse processo, passando por um processo violento de doutrinação ideológica, uma verdadeira lavagem cerebral, sendo preparados para a guerrilha, sendo preparados para a Revolução Socialista no Brasil. Para vocês terem uma ideia, era apresentado para mim uma criança de 12 anos de idade que o meu herói deveria ser Ernesto Guevara de la Cerda, Che Guevara. O meu herói era psicopata como Fidel Castro. O meu herói era, por exemplo, um psicopata conhecido como Carlos Marighella, que foi um guerrilheiro no Brasil, que escreveu um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que ensinava a assaltar banco, a matar policiais e a promover estratégias de guerrilha para implantar uma ditadura do proletariado no Brasil. Então eu fui uma criança que vivi nesses acampamentos, e durante esse processo de lavagem cerebral, eu me lembro de situações, e eu vou tentar concluir aqui rapidamente, eu me lembro de situações onde, sendo uma criança de 12 anos de idade, eu estava com um facão na minha mão, diante da autoridade pública, que era a polícia, dentro de um acampamento do MST, disposto a dar a minha vida, ou até mesmo matar pela causa socialista. Então, se tem alguém que entende do que é passar por um processo de lavagem cerebral dessas malditas ideologias, sou eu. E detalhe, o MST ressurge, que eram já as ligas camponesas, eles surgem agora com uma nova roupagem, a roupagem da teologia da libertação, com uma cara de cristandade, falando de Jesus aqui e acolá, mas na verdade os verdadeiros deuses desses socialistas são o panteão marxista, Karl Marx, Lenin e toda essa galera que criou uma ideologia para desestabilizar a sociedade e dominar ela. E a forma de dominar a sociedade é justamente, fazendo um resumo de tudo que já foi dito aqui, corrompendo os símbolos. Então, eu estou agora aqui em Portugal há um ano, acreditem, por conta de perseguição política, porque em 2022 a minha história se tornou conhecida no Brasil. Eu fui convidado pelo presidente Bolsonaro a estar no Palácio do Planalto, e a gente sentou, se reuniu, e olha só, o Bolsonaro, que é chamado no Brasil de fascista, é chamado de ditador, é chamado de qualquer outra coisa, e eu perguntei para várias pessoas aqui em Portugal nas ruas, e realmente a mídia conseguiu emplacar essa visão no presidente Bolsonaro, mas veja bem, o presidente Bolsonaro, em uma só tacada lá no Brasil, ele entregou mais de 450 mil títulos para as famílias do Sem Terra, pessoas que odeiam ele. Por que é que ele fez isso? Porque ao fazer isso, ele estava libertando essas pessoas da ideologia. Quando o MST entrega a terra no Brasil, ele não dá o título da terra. As pessoas se mantêm dentro do movimento, sendo manipuladas a fazer manifestações, a fazer qualquer tipo de coisa. Então, todo esse processo sistemático, há a libertação quando você entrega o título de propriedade privada. O Bolsonaro fez isso, ele fez em um ano mais do que fez em 20 anos à esquerda no Brasil, pelo próprio MST que eles defendem. Então, o Bolsonaro tem feito isso, as pessoas agora têm direito a financiamentos, têm direito a produzir realmente na terra e não depender mais das ideologias. Para resumir, estou aqui um ano porque, quando contei essa história no Brasil, eu fui ameaçado de morte por facções criminosas do Brasil, eu fui ameaçado pelo próprio movimento, tive que tirar minha família do assentamento onde morava, porque sou uma pessoa comum, e aí tive que vir para Portugal há um ano atrás, devido a todo esse histórico de acontecimentos sucessivos que estão acontecendo no Brasil, vocês sabem muito bem. Porém, eu não vim para cá com medo, eu vim para cá porque eu precisava proteger a princípio a minha família. Durante esse tempo aqui, eu achei que eu tinha um dever com o meu país e com o mundo em geral de contar o que acontece nos bastidores do Movimento Sem Terra. Foi por isso que durante esse período aqui eu escrevi um livro chamado A Face Oculta do Movimento Sem Terra,
Como Sobreviver aos Campos de Doutrinação. E agora, na próxima semana, eu estarei fazendo um pré-lançamento desse livro, e eu estou retornando ao Brasil agora em março, para lançar esse livro em vários estados do Brasil, porque abril é considerado o abril vermelho, é o mês que mais tem invasões do movimento sem terra no Brasil, porque, uma vez para resumir, porque abril de 1976, 19 pessoas do movimento sem terra morreram em confronto com a polícia, literalmente uma guerrilha armada. Foram para cima da polícia, a polícia que estava ali no seu dever legal de exercer a retirada delas daquele lugar, não teve outra reação a não ser atirar para cima das pessoas que estavam encurralando eles num caminhão. Resultado, 19 pessoas morreram por alienação dessa ideologia maldita, e agora, até hoje, eles sobem em cima do caixão dessas pessoas para fazer política no mês de abril. Estou voltando para lá, estou lançando esse livro. Em resumo, a última coisa que eu quero dizer para vocês, de tudo que está sendo dito aqui, se alguém tem alguma dúvida de onde leva uma ideologia marxista, eu sou a prova de que essa é a maior maldição que o mundo já teve, é a ideologia marxista. Leia um livro do pastor Richard Wurmbrand. Ele já sofreu em um país onde ele morava, debaixo do nazismo, e ele disse que o que ele sofreu quando o comunismo chegou no seu país, ele disse que não dá para imaginar o quão pior é o comunismo do que o próprio nazismo, porque uma coisa que tem que ficar muito clara para todos vocês: comunismo não é uma ideologia anticapitalista. O comunismo, ele sobrevive a partir do capitalismo. Comunismo é uma ideologia anticristã. O objetivo do comunismo é destruir o cristianismo, porque somente a fé cristã é que preserva os verdadeiros valores naturais, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, o direito à família. Então eu sou a prova viva de tudo que está sendo dito aqui. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, estou tentando correr aqui porque são tantas coisas, mas em suma, eu quero dizer para vocês: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade quando eu conheci Cristo, quando eu estudei a Bíblia Sagrada, e somente uma doutrina superior, ou seja, a própria fé cristã, é capaz de tirar da mentalidade de uma pessoa uma ideologia como o marxismo. Não adianta olhar para uma pessoa que é marxista e dizer que ela está errada. Apresente a ela uma doutrina superior. Apresente a ela a verdade, apresente a ela Cristo. Deus abençoe. Obrigado. Bom, então a gente vai... Obrigado, Pedro. Pegando já aqui no testemunho do Pedro, eu queria trazer aqui uma questão para ele e não deixar de elucidar que pegando nesta questão tão importante, a mesma se traduz numa coisa a qual nós ainda não temos noção no nosso país. Ele acabou por falar de um movimento e de outros que já começam a entrar cá em Portugal e que nós não temos a mínima noção de quem é que eles são. O MST, o PCC e o Comando Vermelho, entre outros, sabe-se lá Deus o que é que estão cá. O que é que estão cá? Bom, eu penso que tem aqui pessoal de nacionalidade brasileira que é capaz de explicar isso melhor do que eu, mas eu, como já acompanho um pouco a política brasileira e americana há algum tempo, penso eu que consigo descrever minimamente o que é que seja. O PCC, o Primeiro Comando da Capital, é uma facção criminosa que está estabelecida na cidade de São Paulo, que ao longo dos anos conseguiu articular muito o seu negócio no que diz respeito a tráfico de armas, de droga, e que inclusive eles têm lá um escritório que já passa aqui pela Europa e que já estão cá estabelecidos. O Comando Vermelho, a mesma coisa, desta vez não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro. E o MST, como já foi historicamente descrito e testemunhado ali pelo Pedro. E talvez aqui em algo que possa me intrigar a todos, e que é desconhecimento da própria população portuguesa, que às vezes olha até mesmo para a imigração de forma afetiva, porque é levada a pensar isso, não tem a mínima noção de quem é que nós estamos a meter cá dentro. Pronto. E não sou eu que o digo, até são brasileiros que o dizem. Que imigram para aqui, e muitos me dizem: eu saí do Brasil porque eu não quero estar ao pé dessa gente. E agora essa gente vem para cá, para o pé de mim. Pronto. Pegando aqui no testemunho do Pedro, eu não pude deixar de reparar que há muito pouco tempo, não sei se alguém prestou atenção, e agora refiro-me mais aos portugueses, houve um protesto pela habitação em Lisboa, penso que é conhecimento de alguns,
em que o mesmo modus operandi de se manifestar por parte de alguns brasileiros que lá estavam fazia-me lembrar o MST, e presumo que eles tinham lá uma bandeira. Também não pude deixar de reparar que ano passado, em Lisboa, penso que foi no dia 1 de Abril, mas isto não foi mentira nenhuma, que eles até estiveram lá em confronto com a polícia. Eu penso que também havia lá brasileiros infiltrados e alguns tinham uma t-shirt a dizer MST. Toda a gente pensava que eles não iam, que ninguém ia saber quem é que eles eram, e óbvio que a maioria da população portuguesa não sabe quem eles são, mas alguns brasileiros já sabem, e portugueses também. Aliás, todos os brasileiros sabem, nós é que ainda não. Andamos aqui a apanhar bonés. Eu queria perguntar se isto pode ser o começo, o princípio, o prenúncio de algo muito perigoso para nós, ao qual nós ainda não temos a mínima noção. Obrigado pela pergunta. Olha só, eu me lembro que eu estava aqui já quando aconteceu isso. Eu vi essa moça com a camiseta do MST no protesto, inclusive numa cena muito lamentável, porque veio para um país incrível como Portugal e a chamar a polícia de fascista, não foi isso? Eu lembro que eu fiz um post no Twitter nessa época e pegaram esse post no Twitter junto com outras pessoas que fizeram post e criaram uma matéria dizendo que ela estava sendo ameaçada de morte, que as pessoas estavam se reunindo e ameaçando essa moça de morte. É uma estratégia muito comum no Brasil. Nós vivemos uma guerra cultural no Brasil que assim é sem precedente na história, aquilo que a gente está vivendo lá com esses movimentos. Mais uma vez, por que isso aconteceu? Porque quando os militares assumiram o poder, eles ignoraram o fator político e a capacidade das ideologias de se proliferarem na mentalidade dos seres humanos. Eu até digo que, há um tempo, os jovens lá no Brasil iam para as universidades, pessoas do MST mandavam seus jovens para a universidade para serem doutrinados pela ideologia marxista e voltarem para o acampamento para fazer militância. Hoje, são as universidades dotadas, que são, na verdade, ferramentas de criação de militância, que convidam movimentos do Sem Terra para ensinar como é que eles fazem essa militância. Então, por quê? Porque o Movimento Sem Terra, ele é um movimento que traz as pessoas pobres e carentes, necessitadas, para dentro de um acampamento, onde a polícia não entra, o Estado não entra, não há instituição que entre, e há um verdadeiro campo de doutrinação ideológica, uma lavagem cerebral sem precedentes. Crianças pequenas sendo levadas para um encontro chamado Encontro Sem Terrinha, e nesse encontro não existe outra coisa que é feita a não ser doutrinação. Você recebe, no primeiro dia que você chega, uma criança de 10 anos, uma boina do Che Guevara, uma camisa do Fidel Castro, manuais e cartilhas com essas ideologias que transformam esses militantes, essas crianças, em militantes, não apenas militantes comuns, mas soldados da causa comunista, soldados da causa socialista. E um soldado, ele está disposto a tudo pela causa. Ele está disposto a matar, ele está disposto a morrer, ele está disposto a invadir, ele não teme mais pela sua vida porque ele acredita de forma cega numa ideologia, que a única função dessa ideologia é destruir. O que fizeram em Frankfurt, não se propuseram a outra coisa a não ser destruir. Não existe nada em Frankfurt propondo construir algo de sociedade, é somente destruir. Então, o que está acontecendo é que o movimento de esquerda no Brasil se organizou de tal forma que os partidos de esquerda de Portugal certamente estão importando para cá essa gente para desestruturar a política portuguesa, para eles promoverem o caos. Porque uma vez que um país está em caos, é a terra fértil para eles disseminarem as suas ideologias e colocarem as pessoas em confusão. Então, assim, criem formas de evitar que seja importado aquilo de pior que há do Brasil para cá. Eu sou totalmente contra essa política de portas abertas. Tem uma frase do Donald Trump, que o céu tem uma rígida política de imigração. O lugar que tem uma política de portas abertas é o próprio inferno. Então, se é para vir pessoas para cá, que venham pessoas trabalhadoras, que venham para somar algo. Se é para abrir as portas, para permitir que entre aqui bandidos de qualquer lado do mundo, que fechem as fronteiras, que haja uma política melhor de imigração para cá. É isso, obrigado. Se o meu outro ofendeu alguém. Estava a brincar.
Foi bem completado, porque, de facto, quando começar a incluir também o homem, tanto para a responsabilidade positiva como negativa, e o primado da autorresponsabilidade que o professor Mitar Ribeiro tanto fala, talvez hajam menos falhas da parte dos pais também. Eu queria deixar aqui um testemunho meu em primeira mão, que eu sou consequência, talvez, de algo bastante interessante. A minha mãe tinha a lei do lado dela para abortar-me a mim. Eu sou um doente com malformação congénita e, portanto, a minha mãe, quando soube que estava grávida, fez uma ecografia, tinha a lei disponível ao lado dela para que eu fosse abortado. Ela não me abortou, assumiu o Miguel como filho e hoje eu estou aqui. Eu sou muito talvez extremista em relação a esta questão do aborto, exatamente por causa disso. Porque quantos, se calhar como eu, foram abortados porque tinham uma malformação qualquer ou porque não tinham um braço. Parece que estamos a entrar no puritanismo dos nazis, que escolhiam só o ser humano perfeito, a eugenia. Portanto, isto para nós conseguirmos reconquistar a vida, temos que fazer aquilo que a Rita disse e que respondeu muito bem. São as ações cívicas também que importam, não é só as leis que eles combatem lá dentro e que têm feito esse combate. Nós também temos a nossa obrigação de começar a ensinar aos nossos filhos, a organizar fóruns como este, para explicar às pessoas, não é só às crianças, é aos adultos também, que não há ninguém sério na ciência, isto é muito importante, não há um investigador, um médico sério na ciência que arrisca a sua carreira a dizer que a vida começa à primeira semana, ou à segunda, ou à terceira, ou à quarta, ou quando desenvolve o sistema nervoso, ou quando não se desenvolve, ou quando respira, ou quando não respira. Não há um cientista sério que arrisca a sua carreira. O que nós temos são cientistas que são pagos com estudos de dinheiro duvidoso para dizer onde supostamente começa a vida. E por causa disto temos movimentos nos Estados Unidos que já defendem o aborto depois de nascer. Isto não é brincadeira. Enquanto não for uma pessoa formalizada legalmente, pode ser abortado, mesmo depois de nascer. Pois é, mas... Portanto, era só isso que eu queria deixar. Nós também temos que criar esses fóruns. Só mesmo uma última coisa é perceber também como desígnio que... desculpem. Querer promover uma cultura da vida ou querer combater o aborto é também agir na gênese. E temos que perceber desde os anos 80, quando a educação sexual começou a ser ensinada nas escolas, por pessoas que são impreparadas, por pessoas que nós não sabemos sequer como é que vivem a sua sexualidade e que de repente têm um fórum e um poder de determinar e de influenciar a vida de jovens, crianças ainda em processo de formação. Temos que atuar ali e perceber que temos que pregar novamente algo que é muito impopular, mas que é este princípio da autorresponsabilidade, de que todas as minhas ações têm consequências e que se eu começo a realizar coisas para as quais eu ainda não estou preparado depois de assumir todas as consequências, eu tenho que as assumir na mesma. E nós passámos a ser uma sociedade que promove todos os direitos, mas que nos retira todos os deveres. Então temos que ter esta coragem de dizer, esta coragem de ir tocar nos pontos todos. Não é normal que uma jovem menina tenha acesso aos 13 anos à pílula gratuita, mas que não lhe seja ensinado nem promovido como é que pode controlar o seu ciclo menstrual de outras formas. Não lhes falam dos malefícios e das consequências para a sua vida destas matérias. Não lhe dizem, olha, queres ser mãe? Queres pensar sobre esse assunto? O planeamento familiar de que falam é tudo menos planeamento. A saúde reprodutiva do que falam é tudo menos promover a saúde. É ao contrário, é retirar saúde às famílias, é retirar saúde às mulheres. E, portanto, temos que ter coragem de ir mais além. Só, por exemplo, a título de exemplo, voltando ao Chega, o Chega não consegue, neste momento, acabar com a educação sexual nas escolas, porque já há desígnios europeus e acordos, infelizmente, eles foram tão inteligentes naquela estratégia da burocracia, dos burocratas que a implementaram, mas, pelo menos uma coisa, que ninguém que não seja profissional possa ter acesso à vida dos nossos filhos. Que ativistas
há ativistas que, na verdade, até têm muitas patologias associadas, não possam entrar na escola das crianças. Que seja opcional e que a família tenha a decisão-chave e possa dizer se quer que o seu filho frequente ou não aquela atividade. Que seja obrigatório um professor entregar o plano curricular e o plano das atividades escolares e que diga às famílias o que é que vai acontecer para que elas tenham opções de escolha. Tudo isto nós queremos definir e consagrar. Muito bem também. E é verdade. Chegou e disse. Eu queria só acrescentar algo assim, muito particular a esse debate, porque a gente está ouvindo várias visões e eu acho que todas são importantes, né? E a questão da espiritualidade também não deixa de ser importante. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, né, esse livro do céu que deu origem a toda essa civilização que nós acreditamos, nós vamos ver nos evangelhos o relato de onde está ali Isabel com um feto em sua barriga, em seu ventre. Chega até ela Maria com aquilo que seria apenas um embrião, mas a Bíblia diz que João Batista, sendo um feto, ele salta de alegria a chegar àquele pequeno embrião que era Jesus, o Filho de Deus. Quando a gente vai para o Salmo 139, o salmista diz que quando ele ainda era informe, sem forma, dentro do ventre da mãe dele, Deus já conhecia cada dia da vida daquele ser, daquela vida. E ele disse, você escreveu um livro para que eu apenas vivesse sobre isso. Mais uma vez, eu vou bater um pouco nessa tecla, porque é importante nós entendermos que Portugal, a civilização ocidental, ela foi formada a partir de um valor. E esse valor, ele não é um valor apenas comum, humano, ele é um valor transcendente. A vida, ela começa na transcendência. A vida não começa sequer no útero, ela começa debaixo da vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós somos fruto de uma vontade superior. Eu acredito muito nisso. Eu queria acrescentar essa visão particular. Então, que a gente não possa perder de vista também que quando nós falamos em vida, nós falamos em algo maior do que a materialidade. Nós falamos em transcendência. A vida, para mim, ela começa em Deus e quando há aquela fecundação, é de fato uma ação humana, mas que está sendo comprovada por uma questão espiritual. E a nossa batalha também é espiritual e a gente precisa se atentar a isso, reforçando os valores cristãos no Ocidente.